A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Nós queremos convidar você que nos assiste, que acompanha o canal da Igreja Batista Torre do Sol. Queremos convidá-la a juntos buscarmos a presença do Senhor nesse que é o nosso culto online, que você pode estar compartilhando com quem você quiser. Então, em nome de Jesus, do jeito que você estiver aí, pare tudo, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que é digno de toda a adoração. Portanto, vamos adorá-lo? Você não é convidado a apenas assistir o culto, mas a cultuar ao nosso Deus. Vamos orar? Eu vou pedir então que nosso irmão Pontes aqui, o nosso líder do Ministério de Louvor, esteja então buscando ao Senhor, fazendo uma oração de adoração e pedindo que Deus aceite este culto que nós temos a oferecê-lo hoje. Vamos orar? Pontes. Pai amado, Deus querido, santo é o teu nome, Deus. Te agradecemos por estar aqui, te agradecemos por sermos parte da família de Deus, sermos parte do corpo de Cristo, Deus. Estarmos aqui unidos, meu Pai, mesmo à distância, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Pai amado, recebe a adoração, meu Pai, que vai ser prestada aqui a Ti, meu Pai, em cada lar, meu Pai. Que Tu venhas, meu Pai, estar recebendo, meu Pai, o nosso louvor. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Antes nós gostaríamos de fazer uma leitura bíblica no Salmo de número 138, que fala justamente sobre louvor, que nos chama a nós fazermos algo que realmente agrade ao Senhor, que é louvar o seu santo nome. Salmo de número 138, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aleluia. Grande é a glória do Senhor. Assim diz o último versículo que nós acabamos de ler. Por isso, nós queremos buscar louvar ao Senhor falando dessa glória. E a primeira música que nós vamos cantar, ela fala justamente sobre isso, sobre a glória do Senhor. A glória do Senhor é muito grande. E nós devemos buscar em tudo que nós fazemos em nossas vidas, glorificar ao Senhor, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E agora nós vamos cantar uma música que fala justamente isso. Senhor Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu agir, eu quero ver a tua força, eu quero ver a tua vontade. Então vamos cantar. Essa música é um pouco antiga, mas é uma música linda, é uma música que realmente pede aquilo que antes de ser nossa vontade é a vontade de Deus, a glória dele que se manifeste em nosso meio. Vamos louvar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar
porque sinto o Senhor me tocar. Louve a Deus e peça ao Senhor pela sua glória que se manifesta em sua vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou. Agora peça, você, peça ao Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Louve a Deus com alegria. Peça a glória do Senhor em sua vida. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor. Continue louvando, continue pedindo que a glória de Deus se manifeste em sua vida, para que Ele reine em sua vida. Que não reine mais o seu ego, que não reine mais o seu eu, que não reine o meu ego, o meu eu, mas que nós estejamos permitindo que o Senhor reine em nossas vidas. Vamos pedir, Senhor Deus, vem reinar em mim. Louve a Deus com palmas aí na sua casa. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Peça ao Senhor Deus, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Bom é louvar a Deus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Glória a Deus. Que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Continue adorando, se prostre aí onde você estiver. E quando eu falo se prostrar, não precisa ser necessariamente físico, de forma física com o seu corpo, mas se prostre com a sua alma diante do Senhor. Venha render louvores a Ele, venha se humilhar diante da sua gloriosa presença. Vamos continuar adorando. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Amém. É o que nós podemos fazer diante de um Deus tão glorioso, é isso, é adorá-lo, é ficar prostrado, é nos render diante da sua majestade, da sua glória. Deus seja louvado. Nós vamos louvar a Deus agora, uma música que se chama Alegria. E aqui nós vamos mais uma vez exaltar ao Senhor, declarando que a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é a vida que Ele nos dá. Tudo vem do Senhor. Inclusive a alegria
não é circunstancial. A alegria não é por causa de momentos, mas a alegria vem do Senhor. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. A verdade é a luz que me conduz para o céu. A palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Receba! Receba da alegria do Senhor. A nossa alegria não é circunstancial, é uma alegria eterna. A nossa alegria vem do Senhor. Cante conosco e receba dessa alegria do Senhor na sua vida. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. A verdade é a luz que me conduz para o céu. A palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. A tua
Recebo dela hoje, agora, a tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. A tua alegria é minha vida. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Receba da alegria do Senhor em sua vida. A alegria do Senhor é a sua força. Receba a alegria do Senhor. O Senhor Deus te abençoe. A sua alegria é a nossa força. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez. E antes de passar para o próximo momento, que é a ministração da palavra, eu queria convidar você a estarmos orando, pedindo a Deus por esse momento que nós estamos passando, para que em nome de Jesus a vacina contra o Covid-19 ela seja aprovada, ela seja concluída, para que possa salvar então milhares de pessoas, para que possa evitar que outras pessoas venham a ser infectados com a doença. Então vamos pedir a Deus pela cura, pelo fim, pelo encerramento então dessa pandemia. Então peço que você ore. Peço que você ore não apenas nesse momento que nós vamos pedir ao Senhor, mas que você ore hoje, que você ore amanhã, que você ore todos os dias até que esse problema esteja resolvido e a pandemia passe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Então você que está aí no seu lar assistindo essa mensagem, feche seus olhos e peça ao Senhor. Peça ao Senhor pela cura, peça ao Senhor pela vacina, peça ao Senhor pelo encerramento desse momento de pandemia que o mundo está sofrendo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor, humildemente reconhecendo a nossa limitação, as nossas fraquezas, como nós somos frágeis e pequenos, que diante de um ser microscópico nós ficamos tão fragilizados. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor Deus venha fazer cessar esta praga sobre a terra. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e nós queremos clamar a Ti. Nós não pedimos a outros deuses, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem todo o poder. A Tua palavra diz, Senhor Deus, lá em Mateus 28, que todo o poder foi dado, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Então eu venho te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus venha cessar essa praga. Que em nome de Jesus, os pesquisadores, os especialistas, os cientistas, eles venham descobrir a cura eficiente, necessária para acabar, para exterminar, Senhor Deus, com esse vírus. Que em nome de Jesus, todas as orações, todos os clamores, todos os pedidos feitos ao redor desta terra, direcionados a Ti, a respeito desse assunto, a respeito desse Covid, que o Senhor Deus esteja atendendo os nossos pedidos, atendendo todas essas pessoas que pedem, e que em nome de Jesus Cristo, em pouco tempo, em breve, a cura seja descoberta e assim esse vírus seja exterminado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos. Pedimos também que o Senhor conforte todas as pessoas que estão de luto por algum familiar, algum ente querido, algum amigo, algum cônjuge, alguém próximo que ele perdeu. Eu peço que o Senhor esteja consolando, confortando os corações, renovando as forças
físicas e emocionais dessas pessoas, espirituais, para que essas pessoas, em nome de Jesus, continuem na sua caminhada, continuem com suas vidas, cumprindo os propósitos que o Senhor Deus tem para cada uma delas. Senhor, que em nome de Jesus, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, que não foram acometidos com essa doença, que estejam sendo protegidos. Protege a tua igreja ao redor desta terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor ouça as nossas orações, ouça o clamor deste povo que sofre, de nós que estamos sofrendo, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, extermina esse mal. É assim nós te pedimos, e pela fé, desde já nós te agradecemos, no poderoso, glorioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Gostaria de compartilhar um texto do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, dos versículos de 1 a 14. Mateus 24, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Então está aqui diante de nós o sermão chamado de o sermão escatológico do Senhor Jesus. Por que assim é chamado? Escatológico justamente por causa do seu conteúdo escatológico. Ou seja, ele fala sobre os eventos futuros, os eventos vindouros, aquilo que foi profetizado, mas ainda não aconteceu, o que ainda irá acontecer. Portanto, a escatologia é justamente esse conteúdo de assuntos futuros, os últimos eventos do fim dos tempos. Isso é escatologia. Por isso, é chamado sermão escatológico, que na verdade vai até o versículo 51. São 51 versículos esse sermão escatológico. Porém, nós vamos falar apenas dos 14 primeiros versículos por conta do tempo. Mas, dentro desse texto, dos versículos de 1 a 14, nós podemos entender muita coisa do que o Senhor Jesus profetizou. E começa aqui numa conversa em que os discípulos, de alguma maneira, estão ali tentando chamar a atenção de Jesus para mostrar a beleza estrutural ali do templo em Jerusalém. Quando eles chamam Jesus para lhe mostrarem a estrutura. Realmente era um templo imponente, era belíssimo, chamava muita atenção, e parece que eles estão meio que admirando ali a estrutura física daquele templo. E quando eles tentam chamar a atenção de Jesus, ele responde de forma surpreendente, fazendo uma profecia àquelas pessoas que estavam com ele. Ele diz o seguinte: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor Jesus, ele profetizou aquela queda. E apesar de que
o Senhor Jesus profetizou do jeito que haveria de acontecer depois, mas o Senhor Jesus ele estava falando dessa profecia em um contexto bem espiritual. Mas aconteceu literalmente desse jeito. Há um historiador chamado Joséfo que ele registrou a queda de Jerusalém quando ela foi tomada pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Joséfo não era cristão, não era religioso, portanto ele estava registrando de forma imparcial. Ele não estava de forma nenhuma fazendo apologia para o cristianismo, ele não era cristão. Ele simplesmente registrou o que estava acontecendo. Era como se fosse uma espécie de jornalista da época, historiador, e ele registra que em 70 depois de Cristo, Roma tomou, derrubou ali o templo de Jerusalém. Não apenas o templo, mas a cidade de Jerusalém foi tomada. Na época era o imperador romano Tito, e Tito, quando derrubou, ele fez algo que veio realmente cumprir literalmente o que Jesus já tinha profetizado. Quando eles derrubaram aquele imponente templo, que era muito conhecido, eles chegaram a quebrar as pedras, partir as pedras a mando de Tito, para que tentasse de alguma maneira encontrar ouro, já que o templo também era conhecido como um local, de certa forma, luxuoso para aqueles que não o conheciam. Então ele manda cortar pedras, ele manda quebrar, não deixou nada no lugar, o que acaba cumprindo literalmente a profecia do Senhor Jesus. Não ficou pedra sobre pedra. Porém, apesar disso ter acontecido, o que o Senhor Jesus estava profetizando era algo muito maior espiritualmente falando. A queda daquele templo, ele profetizava espiritualmente a queda de uma antiga aliança que era direcionada apenas para judeus e a chegada de uma nova aliança inaugurada justamente por ele, Cristo Jesus. Então não entenda a queda desse templo que ele profetizou apenas como literal, embora tenha acontecido literal, mas a queda da antiga aliança havia acontecido, dando início a uma nova aliança manifestada pela graça do sacrifício do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa de nós contemplarmos aqui a profecia do Senhor Jesus. E aí, diante desse diálogo, os discípulos que ali estavam com ele, não fala quem são eles, mas na versão de Marcos, que está no capítulo 13, mostram quem eram os discípulos. Se não me engano, Pedro, Tiago, João e André começaram a fazer perguntas. E olha o que eles querem saber do Senhor Jesus no versículo 3. Eles perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber quando é que o templo seria destruído, eles queriam saber quando era a volta de Cristo e eles queriam saber até quando era o fim do mundo. Não queriam saber mais nada, só isso. Coisas que não eram da conta deles, coisas que eles não tinham que se preocupar, até porque se o Senhor não havia revelado, porque eles não tinham que saber. Mas eles estavam aqui querendo antecipar as coisas. Logicamente, o Senhor Jesus ele não respondeu, mas a orientação dele foi: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então o Senhor Jesus começa a orientá-los com relação a isso, anunciando que falsos profetas haveriam de aparecer. Versículo 4, ele disse: tomem cuidado, acautelai-vos. No versículo 5, ele diz que muitos virão dizendo que são o Cristo. Falsos profetas, falsos messias. Talvez você pense que falsos profetas e outras pessoas se autodenominando messias é coisa dos tempos modernos, porque o que não falta é heresia e falso profeta. Mas, na verdade, isso aconteceu há muito tempo. Segundo alguns historiadores, o final do primeiro século e início do segundo século começaram a aparecer publicamente os primeiros falsos messias, se autodenominando messias e tentando enganar a muitas pessoas. Foi desde o começo. Até hoje, de vez em quando aparece alguém com essa ideia. E aí ele continua falando sobre isso no versículo 6. Agora, quando chegar no versículo 6, eu gostaria que você prestasse muita atenção para a gente tentar entender o que foi que o Senhor Jesus estava ensinando. Veja bem: ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas não é o fim. Preste atenção no que o Senhor Jesus está falando. Vai acontecer um monte de coisa, mas isso não é o fim. Inclusive, muita gente vai vir em meu nome. Aí ele fala mais:
se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entenda, Jesus disse que não será o fim, mas será o quê? O princípio das dores. Todas essas calamidades, tudo isso que ele profetiza e que nós vemos hoje, ele não diz que é o fim, mas ele diz que é o princípio das dores. E uma coisa que nós devemos, assim, entender quando o Senhor Jesus fala, é que devido a aparecerem falsos profetas, esses falsos profetas, esses falsos messias, eles se utilizariam de todos os acontecimentos catastróficos que viessem a acontecer com a humanidade, para quê? Para tentar enganar as pessoas. Infelizmente, isso acontece até hoje. Tem muita gente que usa as catástrofes atuais, a pandemia, as guerras, as crises financeiras, a violência urbana atual, para tentar convencer as pessoas de que o que eles estão falando é verdade, ou tentar convencer as pessoas de que eles são profetas. E aí tem muita gente anunciando por aí que o fim será em 2020. Tem gente que talvez você ouça falar de muita gente achando, pregando, compartilhando que Jesus possivelmente poderá vir ainda em 2020 ou que o final dos tempos será em 2020. Tem gente já dizendo, eu acho que a gente não fecha 2020 não. Eu acho que o planeta Terra não fecha 2020. O que você acha? Querido, tome cuidado com o que você ouve, principalmente. Tome cuidado com o que você compartilha. Ninguém tem a autoridade nem o poder de determinar a vinda de Cristo. Ninguém pode dizer qual é o dia da vinda. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar isso aqui. Nesse capítulo 24, no versículo 36, o Senhor Jesus disse que sobre aquele dia, nem ele, nem os anjos que estão no céu saberão qual é o dia. Só o Pai que está no céu. Ele também fala isso em Marcos 13, 32, que ninguém sabe, nem ele, nem os anjos do céu, apenas o Pai é que sabe. Então, quem é o homem, um pobre pecador, para determinar que o fim está chegando, que Cristo está voltando? Logicamente, ele está voltando, sim, mas ele está voltando dentro de um tempo que não nos pertence e que não cabe a nós fazermos cálculo. No passado, muita gente tentou calcular, definir datas de quando seria o retorno do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Muitos tentaram calcular no passado o fim dos tempos, todos erraram. Por quê? A própria palavra de Deus, ela não registra, ela não se preocupou com datas. Então ninguém pode afirmar absolutamente nada. E a outra coisa que você tem que avaliar para não acreditar em falsas profecias ou em pessoas que tentam determinar datas, é só avaliando o que acontece em cada tempo. Muitas pessoas estão se convencendo que estamos chegando ao fim, e há até quem acredite que o mundo vai acabar em 2020 por causa de tanta coisa ruim que já aconteceu. Não acredite nisso. Veja bem, vamos avaliar, vamos analisar. Em toda a história da humanidade, desde quando o Senhor Jesus proferiu isso aqui, no século I até hoje, no século XX, todas essas coisas sempre aconteceram. Terremoto não é de hoje. Guerras, tem uma guerra para cada momento da história. Durante esses 20 séculos, sempre houve guerra. Sempre teve algum país em guerra. Pandemia, você acha que essa é a primeira pandemia? Existiram muitas pandemias muito maiores do que a que a gente está vivendo. Logicamente que para nós, eu não estou de forma alguma tentando simplificar, nem amenizar e nem querendo negar a realidade. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que muita gente associa ao problema da crise mundial, da crise financeira e da pandemia o fim dos tempos. Mas você tem que entender que isso já vem acontecendo durante 20 séculos. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que nós enfrentamos grandes crises. Não é a primeira vez que na história da humanidade há pandemias. Logicamente que para nós, que somos dessa geração, que estamos vivendo esses dias, a maior para nós é essa, lógico. A gente nunca viveu uma pandemia, a minha geração nunca viveu. Então, para mim, para a minha geração, essa é a maior, porque é a que nós estamos vivendo, testemunhando e que estamos sofrendo. Mas, historicamente falando, houveram outras pandemias que na época dessas pandemias as pessoas também pensavam que o mundo ia se acabar. E também começavam a pregar que Jesus iria voltar naquele tempo, mas não aconteceu. Então, acautelai-vos, tomem cuidado, não se impressionem, não se assustem,
Porque enquanto as pessoas estão dizendo que isso é uma evidência que o fim chegou e que Jesus voltou, está voltando esses dias, ele já está falando o contrário. Enquanto esses profetas do fake news estão dizendo, isso aqui, a palavra me faz pensar que esses acontecimentos que eu olho ao meu redor me faz pensar que o fim está próximo e é em 2020. A palavra já está falando o contrário. Note bem, Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas, não é o fim. Na verdade, é o princípio das dores, entende? Então, na verdade, as pessoas estão interpretando completamente contrário o que o Senhor Jesus falou. Ele não disse que era o fim, ele disse que era o princípio das dores. Só para você ter uma ideia, houveram outras pandemias, eu fiz uma rápida pesquisa e trouxe algumas para início de conversa. A maior pandemia que já se registrou na história da humanidade chamou-se a peste bubônica. Ela chegou a matar mais de 50 milhões de pessoas, começando na Europa e se espalhando pelo mundo. Você sabe o que é isso? Não é 50 mil. Mais de 50 milhões de pessoas morreram pela peste bubônica entre 1343 a 1353. E o que falar da gripe espanhola? 1918 a 1920, mais recente, foi no século passado. Estima-se, algumas fontes da imprensa falam de 20 milhões, outras fontes falam também 50 milhões. Então houveram pandemias, historicamente falando, muito maiores, assim, em proporções e em números até agora, do que a que nós estamos vivendo. Volto a falar, não estou de forma nenhuma querendo amenizar, mas é só para trazer para você dados de que houveram muitos momentos difíceis na história que levaram as pessoas a pensar que o fim do mundo chegou justamente por conta desses problemas. Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta um problema dessa natureza. Até então, o que a imprensa registra neste último sábado, me ajudem aí, pessoal, sábado, dia 12 de julho, né? É 12? 11, né? Domingo 12, né? Segunda-feira, lógico. Então, até a presente data, o que a imprensa revela é que o Covid, ele já alcançou aí mais de 560 mil óbitos. Ou seja, mais de 560 mil pessoas morreram em todo o mundo pelo Covid. É claro que é um número grande, claro que é. Se tivesse morrido uma pessoa, nós ficaríamos tristes ao saber disso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que houveram pandemias muito maiores e que nessas pandemias as pessoas fizeram a mesma coisa. Começaram a dizer que Cristo estava voltando, que o mundo estava acabando, mas não acabou. E estamos aqui até hoje. Além desse momento de pestes, houveram outras calamidades que não foram apenas pandemias. As próprias guerras, que é profetizado aqui, durante todo o tempo houve guerra, houve terremoto, houve fome, houve crise financeira. Por exemplo, os Estados Unidos viveu a Grande Depressão no século XX, em que eles também passaram por uma grande crise financeira. A Europa também viveu uma crise financeira no século XIX. As pessoas passavam fome. Então não pense que só porque você é dessa geração é a primeira vez que o mundo está em colapso, porque não é. E provavelmente, possivelmente, nem seja a última vez. Houveram outros eventos catastróficos que marcaram a história da humanidade. Por exemplo, quando vamos para uma história não muito longa, não muito distante, aqui do século passado, sobre a grande barbárie que foi o comunismo na antiga União Soviética. Você sabia que o comunismo ele matou pelo menos 100 milhões de cristãos na tentativa de implantação ali do comunismo, não apenas na União Soviética, mas em todo o mundo, foram mortos pelo menos 100 milhões, eu não estou falando de 100 mil, pelo menos 100 milhões de cristãos. De 12 a 20 milhões destes foram só na União Soviética. Que barbárie! Sabe o que as pessoas diziam naquela época, os próprios cristãos? Que Cristo ia voltar naquele momento. Por quê? Por causa daquele momento que eles estavam vivenciando aquela catástrofe. E o que dizer da Segunda Guerra Mundial?
1939 a 1945, em que pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos, assassinados pelo nazismo. Muita gente começou a pregar que aquele holocausto já era o Apocalipse, e que naqueles dias da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Cristo voltaria. Ou seja, em todos os tempos, durante esses 20 séculos, sempre houve uma geração que pensou que por conta daqueles acontecimentos catastróficos, Cristo iria voltar naqueles dias, ou naquele ano, e que o mundo iria se acabar naqueles dias. Hoje, está se repetindo a história. Nós estamos vivendo catástrofes, sim, catástrofes essas grandes, muitas dores, muito sofrimento, mas nós também temos que entender uma coisa, que isso, como já disse o texto, não será o fim, mas é o princípio das dores. O que Jesus quer dizer com o princípio das dores? Na verdade, isso é uma analogia com as dores de parto de uma mulher. Quando a mulher começa a sofrer contrações, é apenas uma analogia para explicar o que haveria de acontecer na história da humanidade. Então, o princípio das dores, ou seja, o início das contrações da mulher, ainda não seria, assim como não são a maior dor, estou falando de um parto natural, lógico, um parto normal, ainda não é a dor propriamente dita do parto, mas é a dor que antecede o parto. Da mesma maneira como a mulher tem contrações antes de sentir a dor do parto propriamente dito, ele utiliza essa analogia para dizer que todas essas dores, todos os sofrimentos não é o fim, mas é apenas o princípio. Aí depois é que vai acontecer uma dor maior, que será que alguns chamam de o momento de tribulação. Aí sim, depois de todo esse sofrimento, virá a grande vitória, que é o estabelecimento pleno do reinado messiânico, do reinado de Cristo aqui sobre esta terra. E Jesus, mais uma vez, traz assim uma analogia muito interessante para que as pessoas entendessem que aquilo ali ainda não era o fim. Continuando no texto, no versículo 9, ele diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados em todas as gentes. Está falando da perseguição que aqueles que viessem a crer, aqueles que escolhessem seguir a Cristo, haveriam de enfrentar perseguição. E enfrentaram, e muita gente ainda enfrenta até hoje. Versículo 10 começa a falar sobre as apostasias, os escândalos que se manifestariam no meio também do cristianismo, no meio da igreja, e ai daquele por onde vem o escândalo. Versículo 11, ele fala dos falsos profetas. Novamente aqui o tema dos falsos profetas que enganarão a muitos. Hoje, no século 21 que nós vivemos, está cheio de falso profeta. Mas lembre-se, isso já tinha desde aquela época, já começaram a surgir falsos profetas. E aí chegando aqui no versículo 12, ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem algumas traduções que falam: o amor de quase todos se esfriará. Ou seja, o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor ao próximo, tudo isso vai se esfriar da maioria. E isso é uma evidência de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente são do Senhor. Isso será uma evidência daqueles que realmente são cristãos e daqueles que não são cristãos. Versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Entenda esse versículo. E ele continua falando, é uma continuação do 12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, muitos vão se esfriar o amor. Completando o versículo 13, é também uma evidência de quem realmente é salvo e de quem não é salvo. Então eu queria que você compreendesse que o versículo 13, ele não está dizendo que é através da sua perseverança que você será salvo. Porque senão vai parecer que a obra de salvação é meritória, é pelo meu mérito, é pelo meu esforço, é pela minha perseverança. Não é a tua perseverança que vai te tornar salvo, mas a perseverança é uma evidência de que você é um salvo em Cristo Jesus. Então entenda que originalmente isso aqui quer dizer o quê? Aquele que perseverar ao fim será salvo, significa o quê? Que realmente quem será salvo, quem estará com o Senhor, quem estará lá no paraíso com Ele, esse vai estar perseverando. Ou seja, a sua perseverança é uma evidência de que ele foi salvo. Porque só os salvos perseverarão, entendeu? Os que não são, eles vão simplesmente apostatar da fé.
Chegando no versículo 14, ele diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aí sim, aí é que virá o fim. Ou seja, quando ele diz o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, significa dizer que, uma vez que a salvação foi manifesta apenas a um povo, apenas a um local, ou seja, apenas na Judéia, apenas para o judeu, essa salvação se estende. Através de quê? Da obra salvífica de Cristo. Ou seja, o evangelho, ele estende essa salvação a todos os povos, não apenas, a antiga aliança era apenas para os judeus, mas a nova aliança não é apenas judeus, mas para todos os povos. Por isso ele diz: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí sim virá o fim. Então, esse evangelho será pregado e ninguém será dado por inocente. Todas as nações ouvirão falar deste evangelho de Cristo. Então virá o fim. Que fim é esse? O dia do juízo final. O dia em que o Senhor Jesus não virá mais como servo, mas ele virá sim como um justo juiz para julgar aqueles que estarão com ele e aqueles que não estarão com ele. Esse é o dia final, é uma parte, resumidamente, do sermão escatológico do Senhor Jesus. E chegando perto da conclusão, eu quero dizer que, diante do que o Senhor Jesus falou, a gente não tem que ficar se preocupando quanto é a data, até porque ele disse que não está revelado, então pare com isso. Muita gente tentou adivinhar, calcular a data no passado, só deu confusão, só deu tristeza, morte. Você vai estudar a história das religiões, muita gente tentou calcular e foi só frustração. Isso não é fé, isso é alienação, isso é fanatismo religioso e é heresia, porque Jesus nunca falou da data. Quem é o homem para que ele definir uma data? Esqueça isso, esqueça, não dê atenção, não dê ouvidos para quem diz que em 2020 Jesus vai voltar, em 2020 o mundo vai se acabar. Eles não têm autoridade para falar isso, não tem, nem Jesus falou. Quem são eles para falar? Então, o que nós devemos nos preocupar? Não é com datas, não é quando vai acontecer, mas é nos preocupar se estamos com Cristo. A questão não é quando virá, quando ele voltará. A questão não é quando será o fim dos tempos. A questão é se você e eu estamos com Cristo Jesus. Essa é que é a nossa preocupação. E aí, se você estiver com Cristo Jesus, você não tem que se preocupar com mais nada, bom? Viver é Cristo, morrer é lucro. Não se preocupe com mais nada. Eu queria encerrar uma pequena, citando um trechinho da letra da música da banda Resgate, que diz assim: eu olho para os céus, já são tantos os sinais. Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. Então é isso. Não temos que nos preocupar quando será, como os discípulos estavam falando, até porque Jesus não revelou, então não tem que ficar pensando nisso. A minha preocupação é se eu estou com o Senhor. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. E estou esperando a tua volta. Então que nós, queridos, estejamos esperando pela volta de Cristo. Enquanto o Senhor não vem, o que nós devemos fazer é anunciar esse evangelho. E depois de ser pregado a todas as nações, virá o fim, o julgamento final. Que Deus abençoe ricamente, para que você não tenha medo, que através desta palavra, você não tenha medo mais de falsos profetas, daqueles que tentam impressionar as pessoas, usando os acontecimentos atuais para tentar convencer de que chegou o fim. Ninguém sabe, só o Senhor é quem determina. Deus abençoe a você com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E enquanto o Senhor Jesus Cristo ele ainda não voltou, enquanto aguardamos a sua vinda, então o que nós devemos fazer? É anunciar o seu evangelho, pregar a sua palavra e louvá-lo, adorá-lo muito. Enquanto o Senhor Jesus não volta, nós vamos fazer isso com muito prazer, com muita alegria, e nesse exato momento é isso que nós vamos fazer. Vamos encerrar o culto adorando ao Senhor como Ele merece. Adore conosco. Adore com alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Louve a Deus com alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Declare com os lábios, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! É poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia! Vamos orar encerrando. E eu queria agradecer a sua companhia, que você que tem nos ajudado, compartilhado o nosso trabalho e tem também nos ajudado de alguma maneira divulgando. Muito obrigado por isso, que Deus abençoe a cada um daqueles que seguem o nosso canal. Eu queria mais uma vez agradecer os nossos queridos irmãos do Ministério de Louvor, que fazem todo um sacrifício para estar aqui. São muitas horas, são várias horas, na verdade, de preparação para poder chegar a esse momento e levar a palavra de Deus, levar uma mensagem cantada para você, que edifique a sua vida e também que glorifique o nome do nosso Deus. Então, muito obrigado, Pontes, Sansão, Mateus, que está hoje conosco na bateria, né? O nosso editor está aqui, né? Para quem não conhece, esse aqui é o nosso editor. É ele que faz os efeitos especiais do vídeo, o Mateus, né? Então, graças a Deus que está aqui conosco, e a Tamara continua ali filmando. Então, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor e encerrando esse trabalho. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o teu santo nome. Muito obrigado porque nós podemos. Muito obrigado porque nós respiramos e todo ser que respira louve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos possibilita fazer a tua vontade. Obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de ministrar a tua palavra, e que tudo seja sempre feito por nós para honrar e glorificar o teu santo nome. Que as pessoas que nos assistem, elas sejam muito abençoadas com tudo que foi feito aqui, Pai amado. Que o Senhor esteja edificando a vida de cada uma delas. Nos dê uma semana abençoada de vitória na tua doce presença, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do teu Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Se não for para te adorar, para que eu nasci?
se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra